Filhos, eu dedico esse momento de luz, de farol, para os jovens agora. Por que, padre, o senhor escolheu falar para os jovens? Que eu iria perguntar para quem, se tivesse essa multidão, mas eu pergunto para quem está em casa. Quem tem filho? Quem tem filho aqui na banda? Eu. Beth, daqui a um tempo, né, Beth? Você tem? Tem? Dois? Tá, é verdade, agora foi o... É verdade. Você fez o parto? Verdade. Olha, eu não posso dar o microfone. Fez o parto em casa. Fez o Elias. Sacristão, do Elias. Sacristão. Toca o sino e bate palma. Amém. 3. E... Que você sabe, né? E você, Agostinho? Sabe por que eu pergunto? Quantos em casa têm filhos e jovens? E quantos estão nos escutando que são jovens? E às vezes vão se perguntar, para onde vai essa humanidade? Eu quero dar uma resposta. A resposta é: tem que ser para a luz. Tem que ser para Jesus. E eu gostaria de começar dizendo, filho, juventude, nós temos uma ideia assim. E eu queria que você começasse sempre a ter um carinho muito grande para os jovens, para as crianças sim, mas para os adolescentes. E eu vou discorrer na Bíblia quantos adolescentes e jovens não esperaram ser adultos para servir a Deus. Que a gente tem ideia que depois, eu escuto direto, você não vai trabalhar na igreja? Depois que aposentar, depois que eu botar chapa, depois que eu pegar minha bengala, depois que eu tiver aposentado e véia. Mas quem disse que tem que ser velho para servir a igreja? Por que essa visão equivocada? Tudo bem, Ana, com seus 84 anos, 12 vezes 7, a plenitude de Ana, Simeão. Mas gente, nós precisamos de jovens. A igreja precisa de jovens. E vamos lá. Você sabe, eu encontrei um texto maravilhoso. Eu confesso para vocês, a gente não se sai tão bem. Pregar não é fácil. Eu estudo, eu leio. Leio muito, estudo muito, escrevo as minhas coisas. E dizer que isso é falta de crer no Espírito Santo, não é não. É sinal de respeito e responsabilidade com vocês, com quem está em casa. É para que você no seu saiba, e a obra evangelizar é assim, nós somos muito sérios. Encontrei uma exortação que eu nunca tinha lido, e foi um presente de Deus, que eu estava assim, eu quero falar para os jovens, eu quero falar para os jovens, eu quero falar para os jovens, e encontrei uma exortação, no 7º pontificado do Papa Francisco, de 2019, cujo título chama Cristo Vive, voltado para os jovens, muito que eu falar, baseado nele. Claro, os textos bíblicos, se prepara aí quem está no GC. Se foram muitos agora, vai ser mais. Primeiro, vamos falar de um jovem, só que agora eu quero ver quem é bom de Bíblia, hein? Quem estiver em casa. Se você for reprovado, você vai perceber que você precisa estudar mais. Primeiro, José do Egito. Gênesis capítulo 37, versículo 2 a 3. Ele era um dos mais novos. Todavia, ele foi escolhido por Deus, e Deus se revelou a ele através de sonhos, e ele se tornou dos irmãos o mais proeminente, e com os cargos mais altos de todo o Egito. Sabe quantos anos ele tinha? 20 anos. 20 aninhos. Quantos anos você tem, meu filho? Depois que eu ficar velho, seu padre, eu vou trabalhar na catequese. Depois que eu me aposentar. Gedeão. Juízes capítulo 6, versículo 12 a 14.
Quando o Senhor chamou Gideão, que foi um dos juízes, forte, ele disse: Senhor, o Senhor me chamou. E ele não foi bem sucedido na primeira campanha. Olha o que ele perguntou: se o Senhor estava comigo, por que me aconteceu essa desgraça? Bem coisa de jovem, né? Ele deu uma bronca em Deus. Mas veja como Deus é bom. Deus não levou em conta isso não. Ele não se aborreceu com o questionamento. Sabe o que ele falou? Vá de novo. Use toda a sua força para salvar Israel. Quantos anos? 17 anos. Samuel, ele era nem jovem, ele era adolescente, inseguro, tadinho, mas graças a Levi, do minhoco, ele, quem está me chamando é Deus. Ele teve coragem de dizer: fala, Senhor, que teu servo escuta. 1 Samuel capítulo 3, versículo 9 seguintes. Quando nós lembramos de três grandes reis, Saul, que inclusive foi a leitura esses dias, Saul, ele era jovem. Davi, vou me dedicar a Davi. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Um rapaz. Samuel foi, e o pai de Davi tinha vários filhos, e mandou os fortões, os mais bonitos e os mais, fortes, assim, mais viçosos. Samuel falou: não, está faltando um, o mais novo. Aí vem o Davi, o pastor, foi ungido. Você percebe como Deus se vale dos jovens para grandes feitos? Deus, nesse texto de Davi, mostra que ele não olha as aparências. O mundo olha a aparência, Deus olha o coração. Meus irmãos, isso é tão importante que a gente conte essas coisas para os jovens. Pai, quando você for contar uma historinha para dormir, conte essas histórias, para que eles não pensem que a Bíblia é feita só de gente velha, que a igreja é só de terceira idade, que Deus no Antigo Testamento se usou de muitos adolescentes e jovens. Como diz o Papa Francisco, a glória da juventude está no coração, mais do que na força física ou na impressão que se causa aos outros. Salomão é o mesmo caso. Jeremias, capítulo 1, versículos 7 e 8. Senhor, eu sou muito criança, mande outro no meu lugar. Deus responde: não tenhas medo, eu estou contigo para te livrar. Portanto, eu só citei alguns personagens do Antigo Testamento, porque nós temos uma visão equivocada da ação de Deus, que precisa ser homens maduros, que precisam ter as cãs, cabelos brancos, que precisam ser, nós precisamos trabalhar mais com a nossa juventude. Nós precisamos, as nossas igrejas, as nossas pastorais, trabalhar mais. Veja no Novo Testamento, vou contar um texto, você vai lembrar rapidamente, do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 11 e 33. Você lembra da história? Do jovem, dois filhos, o mais jovem e o mais velho. O mais jovem, ele tentou a sua autonomia, mas ele cometeu um erro. Ele, achando que estava pedindo a sua autonomia, ele a transformou em libertinagem, em devassidão. Foi quando ele provou a solidão e a pobreza, ele teve uma atitude nobre. A gente nunca fala dessa atitude nobre, a gente fala sempre do pecado do filho mais jovem. Tudo bem, ele matou o pai antes da hora, tem toda uma reflexão sobre isso, que ele pediu herança antes da hora, mas ninguém fala que depois dele ter provado a devassidão, depois dele ter provado a libertinagem, ele teve um processo lindo. Como jovem, ele aceitou recomeçar sua vida.
Ele se levantou dos porcos. Gente, isso é lindo demais. Nós precisamos enfatizar isso. Em contrapartida, o mais velho, o certinho da história, ele era mais velho de idade e um espírito velho, uma alma velha. Aqui, em toda vez que eu vou usar nessa palestra muito o termo velho, mas não é velho de idade, é velho de alma, velho de espírito, velho de coração. Ele tinha um coração envelhecido pela ganância, pelo egoísmo, pela inveja. É impressionante isso. E Jesus, o eterno jovem, Jesus é o eterno jovem, Ele quer dar a todos nós um coração sempre jovem. Escuta o que eu estou te dizendo. Jesus, o eterno jovem, quer dar a todos nós um coração sempre jovem, capaz de se levantar, capaz de, depois de ter experimentado a solidão, a desolução, de recomeçar a vida. Compreende isso? Cuidado, meus irmãos. Nós podemos envelhecer na casca, e envelhecemos, eu envelheço a cada dia, mas não podemos envelhecer na alma e no coração. Por isso é que Paulo, ouvindo o Mestre Jesus, vai falar: cuidai do fermento do velho homem. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Cuidado com o fermento do homem velho. Entendeu o fermento do homem velho? Um coração cristalizado, um coração que não aceita mudança, que não tem coragem de se levantar, que não tem coragem de ousar, que não confia no Pai. O filho mais novo confiou mais no pai do que o filho mais velho. Depois ele vai dizer aos Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10: despojai-vos do homem velho, colocai o homem novo. Por isso as cartas paulinas vão trabalhar homem velho, homem novo. O princípio é isso. Filhos queridos, lembremos de um outro texto, de Marcos, capítulo 10, versículo 20, e o seu paralelo, que é também importante, Mateus 19, 20 e 22, é o mesmo texto contado por Marcos e também por Mateus. Eu vou passar pelas duas versões. Havia um jovem que chegou perto de Jesus e disse: bom mestre, o que devo fazer para pertencer ao reino dos céus? Por que tu me chamas bom? Somente Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não enganes a ninguém, honre teu pai e tua mãe. Ah, Senhor, desde a minha juventude eu tenho vivido tudo isso. Opa! Então, viver os mandamentos na juventude, viver os mandamentos, não quer dizer que tira a juventude. Os jovens têm uma visão errada: ser cristão, eu estou perdendo a juventude. Se eu viver os mandamentos, eu não vou viver a minha juventude, porque eu não vou poder fazer o quê? Devassa? Não vou poder fazer o quê? Bagunça? E quando isso enobrece? E que tal passar uma juventude fazendo bem, viver a juventude, curtir a juventude, mas fazendo bem? Mas é impressionante que esse jovem vivia a juventude, mas quando ele pela boca, só pela boca disse: Senhor, eu quero novos desafios, eu quero mais. Às vezes a nossa boca fala, mas dentro de nós não é verdade. Ele chegou para Jesus e disse: eu quero novos desafios, o que mais eu devo fazer? Jesus disse: vai, venda tudo. Sabe qual é o problema dele?
O espírito dele estava velho. O coração dele estava apegado aos bens materiais. E foi exatamente aí que ele não conseguiu dar o passo. Então cuidado com o nosso coração velho, nosso coração apegado, nosso coração preso, no caso do jovem, que era muito rico, à riqueza e aos confortos. A consequência disso, ele saiu triste da presença do Senhor. Tristeza. O que é que nos causa tristeza? Você já pode responder. Nunca o servir a Deus causa-nos tristeza. Aflições sim, tristeza não. Se você lembrar um outro texto, das jovens prudentes e imprudentes, Mateus 25, 1, 13. O que é que esse texto reflete? O grande perigo. Jovens que você está me escutando, e reflita isso com seus filhos, dê esse texto para eles. O que esse texto mostra? Eu anotei 5 pontos. 1. O perigo de passar uma juventude distraída. 2. Ser superficial na vida e não essencial. 3. Dormindo. E aqui dormir, se você, na Bíblia, toda vez que aparece a palavra dormir, significa apatia, desinteresse ou negação do que está acontecendo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando Jesus estava no Getsêmani, eles dormiram. Apatia, desinteresse, e eles não queriam participar da história. 4, as imprudentes, incapacidade de cultivar relações profundas, cultivar uma relação pobre, cultivar uma relação sem substância, o óleo, a fé. Mas falemos de Jesus, o jovem de Nazaré. A gente sempre usa essa palavra, Jesus, o jovem de Nazaré. Se nós lembrarmos, na Bíblia, não fala muito da juventude de Jesus. Nós temos nos relatos um hiato. Fala quando ele criança, a volta do Egito, e depois começa a falar a partir do batismo, fase adulta. Existem 2 textos que falam do jovem de Nazaré. Qual? Vamos lembrar. Lucas, capítulo 2, 41, 52. De modo geral. A perda e o encontro de Jesus no templo. Ele é adolescente. E depois um texto que diz que ele descia e era submisso. Gente, se Jesus é a referência de nossa vida, se Jesus é a referência da nossa história, então nós temos que pegar Jesus jovem. O que a gente aprende desses poucos textos? São poucos, pouquíssimos. O que a gente aprende disso? O que se aprende da perda e o encontro de Jesus no templo? O que a gente aprende na volta dele para Nazaré? Primeiro, ele era submisso à família. Ele não rejeitava a família. Portanto, quando é que a gente vai dizer para os nossos jovens e alertá-los: família é importante no teu processo, porque Jesus não rejeitou sua família? A gente nunca fala disso, nem nas nossas catequeses, como se nós não tivéssemos nada na Bíblia para os jovens, e vocês vão ver que temos muito. Segundo, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, está lá na Bíblia. Então, esse período que ele esteve com a família, família, tem um texto que diz assim: pais, tem que dar uma cutucada nos pais também,
Não desencorajai vossos filhos, não irrite-os demais, para que eles não desanimem. Colossenses 3:21, pais, não desanime demais teus filhos, não irrite demais, não brigue demais dentro de casa. Às vezes os filhos não veem a hora de sair de casa, porque não suportam os pais. É muita briga, é muita discussão, é muito palavrão, é muito mimimi, é muita briga por causa da roupa suja, é muita briga porque o som está alto, é muita briga porque não arrumou a cama, é muita briga. Tá bom, corrigir sim, mas não irritar demais. Ninguém aguenta ficar. Eu não me canso de falar. É melhor uma roupa do avesso no banheiro, uma casa bagunçada com gente dentro, do que casa vazia e tudo arrumadinho. Cuidado, isso é um ato de egoísmo também. Jesus, vou voltar para Jesus. Jesus, no período que ele ficou, Lucas, aquele período com José e Maria, era um período de preparação, onde ele aprendeu com José a palavra de Deus, ele aprendeu com Maria a ser uma boa pessoa. Foi um momento de preparação para a relação com o pai e com os outros. Então o jovem na família tem um porquê. Família, aquele período que o jovem está dentro de casa, tem um porquê, e não é por muito tempo, filho. A exemplo de Jesus, prepará-lo para a vida, prepará-lo para uma profunda relação com Deus, e isso se faz no exemplo. Por um tempo você manda nos filhos, depois eles copiam seus gestos. Aquilo que você convence pelas atitudes, eles fazem, depois não mais. Mas só eu que rezo, louvado seja Deus que seja só você que reza. Pior se você ninguém rezasse. Mas só eu vou na missa, continue indo sozinha. Vale a pena. Preparação para a missão, aprofundamento no tempo de Jesus em Nazaré. O trecho é pequeno, não tem mais na Bíblia, é só esse, mas são grandes lições. E com os outros, São João Paulo II comenta assim: esse período de Jesus em Nazaré, ele não só cresceu fisicamente, mas Jesus teve um crescimento espiritual. Por quê? A gente acha que Jesus, ele nasceu pronto, até no conhecimento das coisas. Gente, não é verdade. Jesus era limitado ao seu tempo. Ele conhecia o que o povo conhecia. Ele não sabia que havia as Américas, só quando Cristóvão Colombo descobriu. Ele não sabia outras coisas, ele sabia o que o seu povo sabia. A plenitude, preste atenção, São João Paulo II, da graça em Jesus era relativa à sua idade. Jovens, está escutando? A plenitude da graça de Jesus era relativa à sua idade. Sempre havia plenitude, mas uma plenitude crescente com o crescer da idade, a tomada de consciência. Por isso aquele período em Nazaré com a família foi de grande importância. E eu te pergunto aqui, como vai o tempo que teus filhos ficam dentro de casa? Não tem mais o que falar, padre? Não, eu quero que você responda. Teus filhos estão crescendo em sabedoria e graça diante de Deus? Crescimento da consciência, crescimento do relacionamento com Deus, crescimento em relação aos outros. Na fase juvenil de Jesus, o adolescente Jesus foi formando, preparando-se para o projeto do Pai. A adolescência de Jesus foi uma tomada de consciência para a missão.
Por isso que a gente entende naquele desencontro no templo a frase de Jesus: não sabias que eu devia me ocupar das coisas do meu Pai? Quando ele disse isso, ele está dizendo o porquê da sua adolescência. E o que ele dá uma resposta para todos nós, de como ele viveu a juventude dele. Nesta frase, ele está dando uma resposta para muita gente que pergunta: é verdade que Jesus foi abduzido e depois ele apareceu na juventude? É verdade que Jesus foi abduzido e aí ele era um ET e depois ele voltou? Não. Lucas deixa claro, ele se ocupou da sua adolescência e da sua juventude com as coisas do Pai. Só que nós temos uma ideia de que Jesus era desculpe Jesus, entre aspas, um cara esquisito. Claro, Jesus tinha que ser um adolescente meio esquisito, né? Meio nerd, não sei usar os termos, meio esquisito. Não, a Bíblia dá a resposta, pena que a gente não enxerga. Ele não foi um adolescente solitário, ele não foi um cara fechado em si mesmo. Como que o senhor sabe disso? Posso dar os elementos? Mateus 13, 55. Aprendeu, Mateus 13, 55. Aprendeu o ofício do pai, tanto que ele é dito como carpinteiro. Se ele fosse um excêntrico, ele não teria aprendido. E para aprender ele foi na marcenaria. Inclusive, Frei Valeriano, que cuida, no livro dele fabuloso, que cuida ali da Igreja da Anunciação, ele conta que Nosso Senhor e São José nem trabalhavam em Nazaré. Nazaré era muito pequeno. Eles tinham que fazer a mochilinha dele, pegar a marmita todo dia e ir trabalhar em Kéfis. Se eu errar o nome não importa, uma cidade próxima. Mas ele aprendeu a ser carpinteiro. Então não era um estranho, não era um cara esquisito. Segundo, quando ele começou a pregar em Nazaré, ele era tão conhecido que eles falavam: mas, nós conhecemos, ele não é filho de José? E de onde vem tanta sabedoria? Sinal que ele perambulava, sinal que ele subia os muros, sinal que ele era um adolescente normal. Terceiro, quando a gente lê o texto que Maria e José saíram de Jerusalém e foram até Nazaré, quanto tempo que passou para eles se darem conta falta de Jesus? 3 dias. Não, errou. Pimba! Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Um dia. Depois procurou no terceiro dia. É verdade. Um dia. Mas espera aí, raciocina comigo. Um dia. Sinal, primeiro, que, olha aqui, detalhes que está na Bíblia que a gente não vê. Que Maria e José confiavam em Jesus. Confiavam. Confiança dos pais nos filhos, a ponto de que Jesus era a relação dele não era fechada em José e Maria. Ele conversava com o tio dele, Cleofas, com Maria Salomé, a outra tia, tinha seus primos. Então Maria e José caminhou, sabendo que Jesus estava com os adolescentes, que ele estava o dia conversando, brincando, contando história. Lucas fala da caravana de peregrinos. Então Jesus era um adolescente normal, um jovem normal. Maria confiou, está lá com os primos. Gente, quantas vezes, quem tem primo aí? Nós juntava lá, meu filho, só que nós brincava de tudo, passava o dia aquela molecada. Coitada da minha mãe. Nós éramos em 3 rapazes, mais 2, 4, 3 sobrinhos, primaiada, tudo brincando na paia de arroz. Era um forfé. Em vez em quando apanhava, mas apanhava com razão, porque pelo amor de Deus, era muita arte. Jesus, o que eu quero contar até aqui? Jesus percebeu a normalidade, mas na normalidade havia algo de especial. A forma que ele era Deus. Ele já era Deus, claro que ele era Deus. Mas aqui, vou voltar a São João Paulo II.
Não só em crescimento físico, mas também em Jesus se dava o crescimento espiritual. A plenitude da graça de Jesus já era relativa à sua idade. Havia sempre plenitude, mas uma plenitude crescente com o crescer da idade. Quantas lições, né? Então conta isso para os jovens. Não fala, não que não é para contar, mas não conta só Jesus crucificado. Não fala só de Jesus nos milagres. Conta para os teus filhos e para os jovens esse Jesus adolescente, esse Jesus jovem, como que a família era importante, como que ele lidava. Maria, outra jovenzinha, 15 anos. Oh meu Deus, 15 anos. Modelo de uma igreja jovem. Só que Maria era normal, viu? Não vai pensar que ela era aquela uma beata que tem gente, tem umas pessoas que me dá medo. Tem gente que olha para a gente que olha assim. Isso não é beatitude não, gente. Isso é loucura, vai tomar Rivotril. Ah, pelo amor de Deus, é verdade, que é isso. Não gosto de louco não. Maria fez pergunta para o anjo. Ela fez, e aí, como é que vai ser? Só que impressionante. Ela podia, claro que ela não ia dizer com essas palavras, bom, tá bom anjo, vamos ver o que acontece, deixa rolar, vou deixar rolar a história aí. Não é por acaso que Lucas coloca na boca dessa menina, como diz o Papa Francisco, a donzela de alma grande. Ela diz, pois um afirmativo, sim. Não é, a vida não é assim, jovens, meninas, rapazes, vamos deixar rolar, vamos deixar acontecer. Não, é sim e não. Dizer sim quando é sim, não quando é não. Maria sabia da dificuldade, e quando Lucas coloca, que ela diz, mas eu não conheço homem algum, não romantize isso. Maria está dizendo aqui que ela não acreditava que criança vinha com cegonha. Nossa Senhora não briga comigo, mas está lá, é que a frase, a gente pensa que os evangelhos, eles têm a obrigação de explicar tudo. Quem estuda, eu não sou formado em hermenêutica, aqui quem devia estar explicando é o senhor arcebispo, que é um cientista maravilhoso, mas eu leio, eu sou autodidata. Quando um evangelista coloca uma frase, atrás da frase está embutido tudo. Quando diz lá, mas eu não conheço homem algum, ela está dizendo, eu não sou bobinha, eu sei que não é a cegonha que vai trazer a criança, mas ela tinha dúvidas, ela tinha as incertezas, ela tinha seus receios, mas ela não disse, vamos deixar rolar, ela disse, fiat, essa é a palavra, sim. Oh meus irmãos, não é isso que nós esperamos dos nossos jovens, não é isso que nós esperamos dos jovens de hoje. Fiat, faça-se. E olha que ela não tinha manual, nem seguro de vida. O Papa Francisco diz, Maria é forte, Maria é influenciadora, Maria é influenciadora de Deus. Um Papa fala isso, influenciadora de Deus. Por isso que eu falei que nós somos influenciadores de Deus. Mas de quê? Vamos deixar rolar? Vamos pagar para ver? Nós estamos assim, meus irmãos. Cadê a autenticidade do cristão? Sim. Vem cruz? Sim. Vem sofrimento? Sim. Maria, a donzela da alma grande, a jovenzinha dos olhos iluminados pelo Espírito Santo, a jovenzinha de ontem é a mãe que vela pelos seus filhos, a jovenzinha de ontem é a protetora, a mãe da igreja. Filhos, nesse contexto, nós temos um grande desafio, jovens. O desafio é, existia uma diferença, e aqui meus irmãos, todos nós, eu posso dizer todos,
Antes, nós usávamos o mundo digital. Escuta o que eu estou dizendo. Antes, nós passávamos pelo mundo digital e vivíamos no mundo real. O Papa nos alerta. Hoje, nós não usamos o mundo. Nós vivemos a cultura digital. Tanto que agora, até se fala no metaverso. Um assunto que nós vamos ter que enfrentar. O metaverso. Onde se vive, se compra, se gasta horrores para ter um tênis que não existe. Não é não? Para ter, como é que é o nome? Um macaco. Neymar. Um macaco do Neymar. Milhões. Nunca vai botar na casa. Aí você vai falar, mas isso não é, meu filho, Pix não era para nós, hoje já é. Não, tá lá, você está lá para pegar o ônibus, me contou a Maria hoje, estava na fila, o senhor quer uma gominha, quer uma gominha? Não, não tem dinheiro, não, mas eu aceito Pix, o cara pegou, fez R$1 de Pix. Vocês dão risada, mas é verdade, meu filho. Isso que nós não usamos mais a rede social, nós vivemos na rede social, jovens e adultos. Então o desafio, influenciador de Deus, influenciadores de Deus, nós vamos ter que entrar no mundo digital para influenciar quem vive lá. Que na verdade você vai encontrar teu filho, vai encontrar você, vai me encontrar. Eis o desafio. O grande problema nessa evangelização são 3 critérios. E isso vai ser um desafio. Eu não sei como é que vai ser. É uma mudança radical do conceito de tempo, espaço e percepção de si mesmo. Bom, nesse contexto, vocês podem me dar mais tempo, minha filha. Eclesiástico 11, 9, 10. Eu nem comecei minha palestra. Recados para os jovens. Mas é que eu queria falar desses detalhes. Eu queria falar de Jesus. Que a gente sempre fala de Jesus adulto, de Deus velho, de Nossa Senhora já pronta no céu. A gente esquece de como foi o processo. Vai pegando ali, já pega primeiro Eclesiástico, já fica ali marcado, o outro já pega ali, minha filha, deixa achar para você não demorar depois, já que você vai procurar no índice. 1 Timóteo, você pega primeiro, você pegou a primeira? Você fica o segundo, 1 Timóteo 5,8, e Danilo, você já fica com o 2 Timóteo 2,19, beleza? Já ficamos distribuídos e a gente rende mais. Bete, esquenta os motores. Eclesiástico, capítulo 11, versículo 9 e versículo 9 e 10. De pé, minha filha, para ler a palavra de Deus. Que palavra de Deus a gente lê de pé? Está cansado de ficar sentada, minha filha? De ficar sentada assim. Não se meta numa discussão que não é da sua conta. Não se junte com pessoas que estiverem julgando um caso. Meu filho, não procure fazer muitas coisas de uma só vez. Se tentar fazer trabalhos demais, você acabará se prejudicando. Não adianta se esforçar, pois você não dará conta de tudo e nunca poderá se livrar de todos os seus deveres. Muito bem. Escutaram? Traz um pouquinho de água aqui para mim. A gente assume aqui mesmo que jovem. Você leu Eclesiastes 11, 9 e 10? Eclesiástico. Não, Eclesiastes, filha, 11, 9 e 10. Eclesiástico, mas já está aqui. Eclesiastes 11, 9, 10. Bora. Jovem, aproveite a sua mocidade. Epa, escutou, juventude? Vamos para balada, vamos para rave. Tem rave ainda? Tem não, né? Acho que tem. Tem carnaval? Tem não, porque foi proibido por causa da Covid. Vamos lá. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Olha aí, vou fazendo pausa já. E seja feliz enquanto moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas não toma água nessa hora não, minha filha.
Não toma água. Se você beber água ali, vai ficar feia a frase. Eu sei que tem um ponto ali, mas de novo, faça tudo o que você quiser, seus desejos do coração, mas lembre de uma coisa. Ah, bom. Deus o julgará por tudo que você fizer. Sabia que não podia. Sabia que eu não tinha lido errado a Bíblia. Você escutou, filho? Você estava feliz, né? Você estava feliz com essa frase ali, né? Mais ou menos. Vai, lê de novo. Não estava melhor o Eclesiástico, não? Não, era Eclesiastes mesmo. Tá bom. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. Mais uma frase. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Olha aí, quem conhecia esse texto? Vocês conheciam esse texto? Está vendo? Eu não. Retira para isso. E eu falei que era a palavra de Deus. A juventude é a fase da transição entre a infância e a fase adulta. A pessoa já se sente mais independente, mas ainda não tem experiência. É um tempo de descoberta, de decisões. Pode ser confuso, tentador. Lembremos de Davi, eu contei várias fases, mas é preciso sempre, na sua força, na sua pujança, lembrar-se de Deus. Seguir a Deus não é tirar sua mocidade. Seguir a Deus não é tirar a sua juventude. Seguir a Deus é evitar erros que vai te levar a perder a alegria de viver. Consegue compreender isso? Não é que seguir a Deus vai tirar a juventude. Pelo contrário, se eu seguir a Deus, eu vou evitar erros que vai estragar a minha juventude. E que vai estragar o futuro da minha vida. Deus dá sabedoria e entendimento aos jovens que o temem. Deus dá sabedoria para que sejam felizes, realizados, jovens alegres, como Jesus foi. Mas pessoas honestas, decentes e retas, fazendo bem. Não duvide da sua capacidade. Próximo texto. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua Desculpa, própria... eu falei errado o texto. É 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4,12. Só voltar um pouquinho. 1 Timóteo. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo da maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Não deixe que ninguém despreze você por ser jovem. Cuidado, às vezes na igreja a gente faz isso. Esses moleque que vem aí, que barulheira que faz. Cuidado, gente, às vezes nós enxotamos os jovens. Eles não podem conversar. Ainda agora está mais aceitável. Se toca uma bateria, critica. Se toca uma guitarra, critica. Se o grupo de jovens vai lá e promove alguma coisa, está atrapalhando as velhas no fritar pastel. E se... É verdade. E se vai lá na sacristia e faz uma encenação, porque é muito bonito, eu gosto de encenação. Deus o livre, fez uma encenação linda. Mas por quê? Deixou aquele manto no lugar errado. As boas vai lá, porque esse jovem, não sei o que veio fazer esse jovem aqui, esses padres ficam inventando moda. Gente, pelo amor de Deus. A igreja não tem dono. Ninguém é dono da sacristia, nem o padre. Vai mandar na tua casa. Eu acho que tem umas coisas assim que afugenta a juventude. Que é tudo perfeitinho, perfeitinho. Deus o livre, se riscar o piso que está encerado. Olha, às vezes eu falo, aqui não, graças a Deus não tem esse problema, mas já disse algumas vezes. Minha filha, cuida da tua casa. Não leva desaforo para casa não. Mas para os que creem, aqui não tem, não, graças a Deus, no santuário nós estamos vivendo um momento maravilhoso, verdade. Se fosse diferente eu falaria também. Mas a gente está vivendo um momento, um pessoal muito respeitoso. Seja um exemplo na maneira, jovens, na maneira de falar. Gente, eu não consigo entender. Quem é casado aqui? Não é jovem não. Você chegar para a tua mulher e falar assim, cara, vamos almoçar fora hoje? Se você usar isso, meu filho, você vai usar água benta com criolina. Eu já ensinei.
chamar a esposa de cara, chamar o marido cara, o filho cara. Pelo amor de Deus, gente. Primeiro tem nome, foi batizado. Depois usa uma outra expressão. Isso é tão importante. Maneira de falar, sabe? Porque é jovem que eu tenho que falar gíria. Tem muito velho, coisa feia, usando gíria. Gíria é pessoa sem cultura. É verdade. Porque são gírias chulas. Claro, você vai dizer, mas padre, existe enculturação. Isso é outra conversa. Na maneira de agir. Jovens, na maneira de agir. Estão falando para os jovens, né? Mas eu acabo sempre dando uma patada, né? Para os outros. Roupa para usar, maneira de agir, jeito de falar, jeito... esses dias veio uma mulher aqui que disse que estava até com o Vale de Sucote fora. Tem roupa para tudo, gente. Tem roupa para praia, tem roupa para missa, tem roupa para ir para todo lugar, é verdade. Vocês viram também, né? Vocês ficam dando risada de mim. Meu filho, vou mandar fazer umas capinhas. Pedir para os ministros, vai lá, bota a capinha da fulana. Tem homem também que fica aquele short de praia, que antigamente a bermuda era aqui, agora a short virou para cá, né? Não usa mais sunga, usa o short. A pessoa vem lá achando que está, vai me poupa, botar umas capinhas na igreja. Amor, fé, na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé, na pureza. Paulo exorta Timóteo a enfrentar um cenário adverso. Você tem que entender que Paulo está falando para Timóteo, e Timóteo está em que comunidade? Na igreja de Éfeso. Timóteo é padre e depois vai se tornar bispo de Éfeso, mas existe um problema, Timóteo é muito jovem. Timóteo era um apóstolo muito jovem, e ele começou a ser desprezado porque era jovem, começou a ser ridicularizado porque era jovem. Por isso, Paulo é que diz, você tem que entender porque Paulo diz isso. Não aceite que seja desprezado. Timóteo, às vezes não o levavam a sério, nem valorizaram suas iniciativas. Assim acontece com muitos jovens em muitas situações. Na verdade, o que é que se quer? Gerar consequências danosas da autoestima, tirar a disposição de agir, roubar os propósitos das pessoas que sonham a nosso respeito. Paulo está incentivando Timóteo a não desanimar. Mas como que ele ia se impor na comunidade? Se impor através do exemplo. Volto a dizer, Timóteo exercia um cargo altíssimo, e ele era desprezado por ser jovem. Paulo diz, ao invés de você brigar, conquiste pelo bom exemplo, sendo modelo de conduta. Queridos irmãos, é impressionante que nós precisamos, mais do que nunca, dedicar tempo que nossas igrejas tenham jovens, que os nossos jovens se sintam bem acolhidos, e do outro lado, mostrar para a juventude que Deus é aquele que direciona, que faz o bem, que ajuda a viver a juventude. Nós precisamos lembrar aos jovens e falar com os jovens que Deus ajuda nas intenções do coração, que ajuda a direcionar sua vida. Lembrar que a própria palavra de Deus nos mostra que não é uma juventude gasta para conquistar bens materiais, mas é uma juventude vivida, plantando a semente de uma vida feliz. Buscar ter saúde física e espiritual. A presença de Deus ajuda a discernir as decisões a serem vividas, ajuda a refletir as profundezas do coração. É impressionante, a obra de Deus é uma obra que avança, e neste trabalho nós precisamos dos jovens. Nós, pela natureza da própria idade, nós vamos nos cansando, nós vamos nos sentindo desanimados,
E nós precisamos dessa força que vem atrás de nós, até para nos encorajar. Caso contrário, a gente para. É bom lembrar que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala da igreja corpo de Cristo. E quando ele usa essa imagem, nós nos perguntamos: qual é a diversidade das nossas comunidades? Cadê as mãos? Cadê os pés? Cadê os olhos? Se todo mundo quer ser cabeça, todo mundo quer ser a pessoa mais importante, todo mundo quer ser a referência. E Paulo disse: a mão é tão importante quanto o pé é tão importante quanto os olhos tão importante quanto o ouvido. A cabeça é Cristo, mas nas nossas relações nós queremos todos ser a cabeça e esquecemos a nossa função. É impressionante lembrar em nossas comunidades que a correria do mundo não nos pode tirar da contemplação de uma igreja onde todos fazem parte. Nós, falando para os jovens, na vida há coisas essenciais. 1 Timóteo, agora sim, capítulo 6, versículos 6, 8. Existem coisas essenciais e nós precisamos lembrar nossos jovens. E se algum jovem estiver me escutando, eu te pergunto: o que é essencial na tua vida? Você está gastando a sua juventude em quê? Você está vivendo a sua juventude de que forma? Escute esse texto de 1 Timóteo 6, 6, 8. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Jovens, eu vou fazer uma pergunta aqui. Você vai falar: por que o senhor não fala isso para os adultos? Porque os adultos já erraram. Há muita gente que gastou a vida. Eu acho, São José, desculpa usar a tua mesa. Eu acho que no cemitério, é isso aqui, né? Onde enterra uma pessoa. Dessa largura, não é? O menor, né? 1, 2, 3, 4, 5 palmos. Meu palmo é grande. Tem gente que passa a vida inteira. Comprou um terreninho aqui, comprou um terreninho aqui, comprou um terreninho aqui. Aí comprou uma data. Aí comprou uma chácara. Aí comprou um sítio. Aí comprou uma fazenda. Comprou um monte de coisa. Morreu. Vai comprar 5 palmos de lado e 7 de fundura. Acabou. Acabou o barão. Acabou aquele fulano. E hoje nem mais é 7 palmos, né? Gavetinha. Oh, tristeza. Nem dá para chorar mais. Bota lá na gavetinha um monte de gente. E nem bota foto mais. É o nome. Você tem que ir lá e você tem que ficar: onde que está meu defunto aqui, ó? Aí é melhor rezar para todo mundo que chega nele. Aí vai a vida inteira. Juntou terreno. Depois você vai precisar 1, 2, 3, 4, 5. O viúvo vai lá, chora um dia, chora 2 dias, chora 3 dias, chora 4 dias, chora 5 dias, 6 dias, vou para mais. Tontice, meu filho. A piedade é: nada trouxemos deste mundo. Escutou, juventude? Gasta a tua vida para isso não, meu filho. Quem foi que inventou que tem que deixar a herança para os filhos? Cada geração trabalhe para o seu. Dê educação, se puder, dê uma faculdade, dê moradia,
dê arroz, feijão, que dá sustância para o moleque ficar forte. Dê lá um bife, dê lá não sei o que lá. Depois, meu filho, cada um trabalha para o seu tempo. A vida inteira. Aí, ó. Esse mundo assim também, a gente vai levar o quê? Tendo, pois, comida e roupa, fiquem contentes com isso. Então, jovens, você está querendo o quê? Nossa, o meu sonho é ser uma pessoa, eu quero ser o cara mais famoso do mundo. Eu quero ter o mundo nas minhas mãos. Na vida, as coisas, a gente tem que ir para o essencial. E pelas coisas fundamentais. Essencial é aquilo que não se pode viver sem. Na vida nós temos que estabelecer o que é essencial. É aquilo que eu não posso viver sem. Essência da vida. O que é a essência da vida? Você vai definir. É felicidade? Essência da vida é ser uma pessoa sensata, reta, honesta. Ou você quer tudo do mundo, então aí você vai aumentando as suas necessidades, e se cair nesse aumentar a necessidade, nunca está bom. Você tem um carro, você tem necessidade de um melhor. Você tem um carrinho, não, agora eu preciso do melhor, agora eu preciso de uma, é chover, né? É chover, agora eu preciso de uma outra. Eu tenho um celularzinho, 8, preciso do 9. Não, 9 não dá, preciso do 10. O 10 não dá, preciso do 11. O 11 não dá, preciso do 12. Eu tenho um tablet, mas isso não dá, eu preciso de um outro. Necessidade a gente cria. Como que a gente para isso? Porque aí é consumismo. Vai no essencial. Essencial: amor, verdade, honestidade, sensibilidade, saúde, educação, segurança, diálogo, amor ao próximo. É um questionamento constante na nossa vida. E do outro lado, a pergunta, jovens: você quer gastar a tua vida para guardar coisas para os teus filhos? Quantos não comeram pão com banha? Quantos não comeram, meu Deus, economizaram a vida inteira para as noras, agora está tudo no shopping, gastando o seu dinheirinho. Agora, minha filha, você está assistindo o padre da televisão? Você está aí sentada, tuas noras, teu genro, está gastando teu dinheiro. Você não comprou mortadela, né? Você não quis comprar. Economizou. Estou gastando lá, minha filha. Estou lá no McDonald's, comendo todo o teu dinheiro. Valeu a pena? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Jovens, eu falei sobre Jesus, não foi à toa que eu comecei contando sobre Jesus e a família. Jovem adolescente, cuide da sua família. Não viva a sua juventude trancada dentro do teu quarto, no seu mundo digital. Jovem, a casa não é só seu quarto não, filho. A casa não é só seu quarto, e seu mundo, e seu fone de ouvido, e seus joguinhos, mas aí tem culpa dos pais, porque quando o moleque queria brincar, quando o moleque queria conversar, catou o celular e deu um cala-boca para ele, fica lá brincando, para a mãe poder sair, para o pai poder fazer aquilo, educou errado, reflexo, o jovem fica lá no quarto, não estou criticando, mas fica lá, com as suas tatuagens, com as suas bizarrices, e fica lá.
Aí você vai falar, mas por que que meu filho fica lá? Porque você educou ele no mundo virtual, e você não deu oportunidade dele aprender a cozinhar, dele ser responsável de fazer uma comida, você não formou ele dentro de casa. Mas o meu recado agora é para os pais, é para todo mundo. Os pais, pare de antes da hora privar os seus filhos da vida real. Jogue ele no mundo virtual e depois não reclame se ele não voltar de lá. O Senhor quer que a família seja um lugar de relacionamentos. É verdade, cuide dos pais, cuide dos idosos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1, 2, eu leio. Jovens, olha aqui que dizem, não sei se você já tinha achado isso na Bíblia. 1 Timóteo 5, 1, 2. Vocês deviam ler isso para os teus pais. E você que é mais novo e tem um pai de idade e um sogro de idade, gente do céu, eu tenho pavor, eu me sensibilizo com jovens, com crianças, vocês sabem disso. Mas eu me sensibilizo muito mais com idosos. E por amor de Deus, um desaforo que você faz a um idoso, você está fazendo um desaforo para Deus. Diz aqui, não repreenda asperamente o homem idoso, exorte-o como se ele fosse seu pai, trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs com toda a pureza. Olha que texto maravilhoso. Primeiro, tratar bem o idoso, se precisa exortar, como um pai. Trate os jovens como irmãos. Hoje é tanta briga de gangue, briga de torcida. As mulheres idosas como mães, as moças como irmãs. Está difícil. Com pureza? Mas como? Se a pessoa é estimulada a uma erotização terrível. Ter palavras bondosas, respeitosas uns com os outros. Sempre, jovens, utilizar as figuras familiares, pai, mãe, irmãos e irmãs. Desenvolver empatia. Sermos cercados de várias pessoas, e isso tem um propósito. Se hoje vivemos com várias pessoas, existe um propósito. E o propósito nada mais é de sermos instrumentos de bênção. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14. E se alguém quiser, já vai no 2 Timóteo, não, já vai. 2 Timóteo 2, eu vou ficar sempre em Timóteo, porque Timóteo é a referência para a juventude. 2 Timóteo 2, 14 e 16. Timóteo 2, 14, 16. Acharam? Sim, senhor. Por gentileza. Recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente na presença de Deus. Que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom. Escutou? Escutou o texto? Fala de novo. Recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente. Para quem que ele está falando? Para Timóteo, que é jovem. E ele está falando, e aqui uma mensagem para os jovens. Evitar o quê? Brigas. Brigas. Por favor, o que mais? Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Pois bem, está aí o texto. A boca falha, o coração está cheio, já disse Jesus em Mateus 15, 19. O nosso modo de falar pode determinar quem são nossos amigos. As nossas famílias no nosso relacionamento mostram que tipo de cristão somos e se somos uma família cristã. Quando vamos a um emprego, o próprio palavreado pode ser um motivo de nos contratar ou não. Cuidado, cuidemo-nos
Porque nós podemos, pelas nossas expressões chulas e pornográficas, palavras levianas e grosseiras, sermos pessoas que trabalhamos contra o reino. Sejamos pessoas equilibradas. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, foge das paixões da juventude, busque a justiça, o amor, a paz, a união, aquele coração puro que invoca o Senhor. Como é importante termos o equilíbrio emocional. É fundamental, e isso não é só para os jovens. O equilíbrio emocional é importante para todos nós. Como é importante fugir das paixões da juventude, buscar a justiça, a fé, o amor, a paz, a união, invocar o Senhor. Se nós lembrarmos, o apóstolo Pedro teve muitos problemas de desequilíbrio. Se você lembra algumas coisas. Quando afundou o mar, ele começou a caminhar e teve medo. Depois, brigou com o nosso Senhor, o repreendeu quando disse que ia ser morto. Depois, inclusive mereceu ser chamado filho do diabo, cortou a orelha de Malco. Depois, disse que estava pronto para morrer, mas diante de uma empregada disse não conhecer Jesus. Pedro teve muito desequilíbrio emocional, mas ele venceu. Ele com muito custo venceu. A pergunta é: como nós lidamos com nossos desequilíbrios emocionais? Como nós lidamos com os nossos surtos? Como nós lidamos com as nossas emoções desequilibradas, que nos causam tanto dinheiro? Como nós lidamos com a nossa luxúria, o desejo de reconhecimento, paixões da mocidade? Como lidar com os nossos pensamentos, eu não diria só impuros, indesejáveis, que a gente dá vazão? Como lutar quando somos atraídos por alguma coisa errada? Meus irmãos, indescritivelmente às vezes a gente é atraído por uma coisa errada, se deixa seduzir. Como lutar? Paulo exorta muito a isso. Exorta o quê? A fugir de tudo aquilo que nos leva ao não essencial, à não pureza, à não piedade. Jesus era um homem que tinha um zelo no coração. Ele se entregou à vontade de Deus. A vontade de Deus, por sua vida mais clara, se torna, portanto, uma entrega total. E é isso que nós devemos ser. Por isso, o tempo urge e, infelizmente, eu não vou dar conta de falar o que eu pensei, mas algumas coisas eu vou dizer. Um texto importante, 1 Timóteo capítulo 1, de 6 a 8. Eu te exorto a reavivar o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos, pois não foi o espírito de timidez que eu te dei, mas um espírito de coragem e de amor. Nós cristãos não temos um espírito de timidez, nós temos um espírito de coragem. Nós não somos fracos, nós não somos medrosos, nós não podemos ser covardes. E Deus nos deu um outro espírito do autodomínio. Eu não sei se a gente entende que eu tenho dentro de mim o espírito de ousadia, de coragem e de autodomínio. Então esse espírito pode nos ajudar. Vou voltar ao texto. 2 Timóteo capítulo 1, 6, 8. Pois não foi um espírito de timidez que Deus nos deu, foi um espírito de coragem, de amor, de autodomínio. Será que a gente aproveita esse espírito? Será que a gente deixa fluir esse espírito? Então por que eu tenho medo?
Por que eu desanimo? Por que eu não tenho autodomínio, se eu tenho esse Espírito de Deus em mim? Não há motivo para a covardia, nem há motivo para me entregar às paixões desordenadas. Quem põe a paixão desordenada dentro de mim é o diabo, porque o Espírito me deu, Deus me deu o Espírito de autodomínio. Como que a gente consegue isso? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, vai dizer, na palavra de Deus, quando Paulo vai dizer a Timóteo: fique firme no que aprendeste e aceitaste o que é certo. Esse é o grande problema, meus irmãos. Às vezes nós não ficamos firmes no que aprendemos, nós ficamos vagando com outras ideias, abrindo concessões, colocando falsos pensamentos, pseudo-liberdades. Aqui, Paulo está exortando Timóteo a ficar firme no que é certo, naquilo que aprendeu desde criança na Sagrada Escritura. Está isso, 2 Timóteo capítulo 3, 14 e 15. Aquilo que você aprendeu enquanto criança, se é que aprendeu, que os pais ensinaram, e hoje nem colocam mais na catequese, e se não colocaram está errado, porque com 9 anos eu não sei onde que está teu filho que não está na catequese. Aquilo que foi aprendido te dará sabedoria e discernimento, te dará clareza. Queridos irmãos, eu queria ainda dizer, oh meu Deus, uma palavrinha sobre namoro cristão. Como é que eu faço? Namoro cristão. Jovens, namorar é natural, é normal. Mas é possível viver essa fase de uma forma cristã. Um namoro cristão, ele serve para inspirar afeto, carinho, respeito entre os namorados. Não pode ser um passatempo. E eu não sei, pais, eu como padre não tenho filhos biológicos, mas eu não sei como vocês vão lidar com isso, mas não podem desistir. Eu não sei se a melhor decisão é comprar camisinha e deixar no criado mudo do quarto do teu filho, não. Padre, eu prefiro evitar um mal pior. Não sei se é isso. O período de namoro é uma etapa importante na construção de um relacionamento duradouro e feliz. É uma fase rica, importante, que prepara para o matrimônio. É claro, com todos os desafios, materialismo, erotização, mas a igreja ensina a importância de viver um namoro na castidade. Por quê? Porque é importante refletir se só isso, antes de se entregar, antes de ir para a sobremesa, essa pessoa é a que eu quero viver para sempre. Agora, se você não acredita que o casamento é para sempre, então eu paro aqui minha palestra. Eu estou falando para famílias cristãs, eu estou falando para jovens cristãos. Se você não acredita na indissolubilidade do matrimônio, tudo que eu vou falar é balela, tudo que eu vou falar é besteira. Agora, muito me admira uma mulher se juntar a um homem sabendo que ele quer logo vai te trocar por outra. E lembre, mulher, que você envelhece mais rápido do que o homem. Muito me estranha as mulheres se entregar tão fácil assim. Você vai dizer, mas são os homens também que se entregam. Gente, eu não estou sendo machista e nem feminista aqui. Eu estou dizendo que muito me estranha
uma pessoa entrar num relacionamento com outro sabendo que é temporário. É uma entrega muito séria. A grande diferença, será que o outro está me usando ou eu sou realmente o amor? Se você não se importa de ser usado, usada, vai por esse caminho. Como eu escutei esses tempos, padre, mas se eu não transar com meu namorado, ele me larga. Escutei. Eu falei, larga mesmo, filho. O dia que você estiver grávida, que você não conseguir transar com ele vai atrás de outra. O dia que você estiver no pós-parto, você não conseguir ir para a cama com ele. Ai, padre, não fala isso. Eu falei, não fui eu que falei, você que falou. É assim. Se não consegue guardar castidade em certos momentos, vai guardar depois? Em virtude de um bem maior. Namoro é uma oportunidade para o casal crescer na fé. E por isso eu falei, se você não é cristão, pode mudar até de televisão. A oportunidade de um namoro é de ter práticas que vão poder realizar juntos em Cristo. Por exemplo, coisa mais linda, mesmo morando à distância, se reunir para rezar por WhatsApp. Às vezes, estar junto, de fazer uma visita a um hospital, de ter um ato comum, de bem comum. Isso é uma atitude cristã. O ideal seria o casal fizesse um retiro antes de casar. Por que tem que depois ir? Tenho que ir no, como é que chama? Psicólogo de... Terapia de casal. Terapia de casal, depois. Por que não vai antes? Por que não fazem um retiro, um discernimento antes? É, padre, mas isso é o mundo ideal. Não é o mundo ideal, isso é o mundo real. Discernir o caminho. Um discernimento para saber se aquela pessoa tem elementos para formar uma família. Jovens, no namoro, é importante crescer na fé, é importante olhar para outra pessoa. Pais, vocês vão ter que conversar isso com teus filhos. Nós temos que trabalhar uma pastoral do namoro mais forte, para não ter que depois trabalhar com a pastoral de segunda união. Não que isso não exista. Namoro tem que ser um crescente, tem que ter um propósito. Construir a confiança numa amizade sólida, numa amizade. Um dos pontos que mais você pode perguntar para qualquer psicólogo: problemas de casais, porque eles deixaram de ser amigos. Um casal não pode perder a confiança, a amizade, claro, o respeito, transparência, mas serem amigos. O ciúme não é positivo e nunca será. Zelo é positivo. E se o ciúme aparecer, é sintoma de carência. Não existe esse amor. Você é a metade da minha laranja. Não, você tem que ser a laranja inteira com outra laranja inteira. Porque ninguém é para viver a metade do outro. Você tem que ser inteiro. Namoro é a fase que é passar do encantamento para mostrarmos a verdade. A vida não é um Photoshop. Quem estiver iludido com o Photoshop, a pessoa vai acordar com remela nos olhos, a pessoa vai andar descalça, a pessoa vai estar suja. Namoro é a fase da passagem do Photoshop para o mundo real. O problema
é que quando se acorda para isso, já tem um filho no meio. É o tempo, no namoro cristão, para mostrar quais valores o outro tem. E a pessoa que está enamorada, perceber se aqueles valores condizem com dela. E sinceramente, se não tiver valores em comum, não vai dar certo. Os opostos se atraem, mas o oposto não permanece. Existem valores que os unem. Aquela pessoa, ela passa verdade, transparência, para você decidir envelhecer ao lado dela. Não esquece, o mandamento do Senhor é: amarás o Senhor, o teu Deus, como a ti mesmo. Mas se a pessoa não se aceita, Photoshop, se a pessoa não se aceita, como que ela vai amar o outro? Amar o próximo como a si mesmo, mas ela não se ama, ela se mente. Então acaba sendo um vendedor de ilusões. A fase do namoro não pode ser um vendedor de ilusões. Não pode se fechar. Um outro ponto. Um casal não pode se fechar. Não pode, estão errado. Namoro é a fase que tem que passar do parasita para a autonomia. No primeiro momento, jovens, fica junto, fica grudado, fica parasita, fica nojento. Os pais sabem do que eu estou falando. Mas ninguém consegue viver como parasita. Vai ter que desgrudar. E vai ter que fazer essa passagem do parasita para a vida individual. Vai ter que acrescentar nosso Senhor Jesus Cristo, lembra? Não estava fechado nem José e Maria. Em amigos em comum. Não adianta no namoro, não comece ali. Eu vou falar amanhã cedo é sobre o casamento. Não adianta você prender numa gaiola, que seja a gaiola de ouro, a gaiola de prata. O fato de alguém sair com amigos para jogar bola não significa que ame menos. O fato dela sair às vezes com uma amiga não significa que ame menos. Mas você vai dizer: mas eu desconfio. O problema não está em sair, o problema está na desconfiança que não foi trabalhada, na fidelidade que não foi trabalhada, na fase de namoro onde não se descobriu os valores. Começou errado, e aquilo que começa errado termina errado. A maioria dos casamentos não teriam acontecido se o namoro fosse bem feito. Eu repito, a maioria dos casamentos não deveriam ter acontecido se o namoro tivesse sido bem feito. Nem tudo é flores, há brigas. E tudo aquilo que eu disse, palavrões, tudo que eu disse de Tiago, e tem mais textos. Administrar as emoções. Aí vem toda a orientação de Paulo a Timóteo. Brigas, contendas, discórdia. Compreender o outro. Silenciar, se acalmar. Quando ficar com raiva. A primeira coisa quando a pessoa fica com raiva, qual a primeira coisa que aparece quando a pessoa fica com raiva? A língua. E é um problema sério. Ficou com raiva, a língua coça. E ficou com raiva, e ficou furioso, a língua abre, fica bifurcada. Vocês sabem o que quer dizer, né? Pode acreditar. Fica peçonhenta. Controle sobre isso. É importante no namoro a empatia, aprender a empatia. Começar a aprender a se colocar no lugar do outro. É importante se questionar. Namoro é a fase do questionamento.
Padre, eu estou namorando, mas acho que não é a pessoa que eu quero, eu estou cometendo um pecado. Eu falei, não, filha, louvado seja Deus. Agora é hora de você se perguntar se essa é a pessoa mesmo, ou se não é. Será que é a pessoa? Mude, namoro é para isso. O que não é para depois do casamento. Casamento não é test drive para ninguém. Quanto tempo eu quero ficar com ele? Quanto tempo eu quero ficar com ela? Só tem uma resposta certa cristã: até que a morte nos separe. Namoro é o momento de fazer perguntas, partilhar valores, realmente perguntar se a pessoa quer casar, se quer ter filhos. Não são assuntos proibidos, não. Não é um assunto para depois de casado, é um assunto antes do casamento. Você quer ter filhos? E não sei se você sabe que se uma das partes não quer ter filho e casou sem contar, é nulo o casamento. Namoro é para isso. Ver a seriedade, a verdade. A verdade não vai aparecer depois, a verdade tem que aparecer no namoro. Não sei se você entendeu o que eu estou falando. Muita gente acha que a verdade vai aparecer depois da lua de mel. Não. A verdade tem que aparecer no namoro e no noivado. Estou falando para você, jovem, que está aí namorado, meio parasita, grudadinho com a sua namorada. No namoro, é um grande teste da pessoa se saber perdoar. E vou dar um conselho muito simples. Se você estiver namorando uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, sai de perto. Larga logo. Ou a pessoa aprende a perdoar, ou você vai ser uma pessoa muito infeliz. Porque as virtudes desaparecem, os defeitos aumentam. Cuidado. Se a pessoa não tem dificuldade, se ela já não perdoa, você vai casar com quem já não perdoa? Se ele já não perdoa, é tosco, chucro, você vai querer assumir para você que você vai casar e vai mudar essa pessoa? Parabéns. Acho que não vai dar certo, mas parabéns. Tem que mudar antes. O que acontece se meu namorado estiver longe da fé? De duas uma: mantenha-se firme a ponto de convencer. O testemunho arrasta. Reflita antes se você está disposto a viver com uma pessoa que não comunga nem na religião. Eu fico pensando nas outras coisas. Ou mude de pessoa. Nossa, padre, mas para o senhor é muito fácil falar isso. Gente, eu estou falando do namoro. A pessoa devia dizer: nossa, namorei com 15, ótimo, eu vou bater palma. Agora, casei com 15? Aí eu vou jogar enxofre. Para quem ainda não arrumou o seu amor, não esqueça de rezar e pedir um José da vida, uma Maria da vida, ter paciência e lembrar que é um tempo oportuno de oração, de espera e de santificação.